Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder da Yandé, da Y-Hub, das nossas empresas aqui do fundo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Líder Pod para falar do conceito do Líder.5. E agora a gente está no pilar Faz Acontecer, é o último pilar. Finalmente chegamos nele aqui. Vamos passar um pouquinho sobre o que significa o fazer acontecer. Temos aqui o nosso queridíssimo Lucas Napoli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nick. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindos, bem-vindas. Muito feliz de estar aqui pelo convite. Ainda mais de falar de um pilar tão gostoso, tão legal, assim, que eu gosto tanto. Então, acho que não poderia ser um pilar diferente para vir falar aqui, que eu gosto demais desse pilar. É isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado. Sei que sua agenda é muito loucura, né? Você faz pouquinha coisa, né, Pouca Napoli? coisa. Assim que é bom, né? Exato. Assim que é gostoso. Exato. Porque aí você faz acontecer tudo, isso. né? Então, muito bom. Estamos aqui para poder conversar um pouco sobre esse tema. O Faz Acontecer, ele fala muito sobre não largar o osso, sobre fazer as coisas acontecerem efetivamente, tirar do papel, imprimir um ritmo, né, ao time, a velocidade, simplificar. Isso tudo é muito a sua cara, assim. Então, por isso que a gente te chamou. E aí eu queria ver se você se enxerga como um líder dentro desse pilar. Você se enxerga como um líder que faz acontecer? É engraçado, sabe, Nick? Porque eu fiquei refletindo, assim, já ouvi falar, pô, Napoli faz acontecer, é legal, tira do papel, e na hora que você olha, será que eu sou mesmo, assim? Como é que eu faço acontecer? Eu não fico pensando em fazer acontecer, então não é algo que eu falo, putz, eu acordo e falo, não, eu tenho que fazer acontecer, o script para fazer acontecer é A, B, C, não tenho, então acho que é gostoso falar disso, desse assunto, principalmente porque é algo natural. Eu acho que muito, não só pelo resultado de fazer acontecer, mas eu curto mais o caminho de fazer acontecer. Então, acho que isso que talvez me brilhe mais, assim, e eu acho que brilha mais nas pessoas, ou deveria, curtir não só o fim, claro que o fim é importante, chegar em resultados, bater metas, tirar algo do papel, mas o que me motiva, o que me tira da cama é o caminho, é o meio, a jornada para um objetivo de acontecer alguma coisa. Legal. E nem todo mundo tem essa sacada, né? Na verdade, as pessoas elas ficam tão fixadas no fim, né? Eu acho que a maior parte das pessoas. Então, eu acho que isso que dificulta. Talvez esse seja um diferencial seu mesmo. Perceber que o caminho é o que faz sentido também, né? Mas pelo que eu entendi, isso é muito de você, isso é muito pessoal. Então, não é somente no trabalho, né, que você faz acontecer. Não é. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Amamos segredos. Um segredo. A gente, antes de começar, eu falei, Nick, olhei o roteiro, falei, eu queria contar algo, acho que do trabalho é importante, mas eu acho que na minha vida o acontecer, ele vem de pequenininho. Eu, em casa, tenho 2 irmãos e tudo mais, eu olho para minha infância, para minha adolescência, para minha pós-formação, e essa coisa do fazer acontecer sempre esteve, eu acho que presente na hora que você olha para trás, assim, então eu acho que a vida profissional, essa coisa do fazer acontecer no dia a dia, ela é um reflexo também da criação que eu tive, principalmente da minha mãe, que é uma pessoa que é a essência do faz acontecer. Então, até um caso, assim, acho que 2 casos fora do profissional, eu já volto pro profissional, mas para contar... É isso que eu ia perguntar, hein? É isso. 2 casos, assim. Acho que o primeiro, meu irmão ganhou um monte de perfume desses bem vagabundos, assim, eu tinha 8 anos, ele tinha 6 anos, alguma coisa assim. Ganhou de uma tia nossa e tal, não tinha o que fazer, e tava lá, aquelas coisas velhas, já vencidas e tal. A gente olhou para aquilo ali e falou, não, vamos fazer um negócio. Vamos misturar esses perfumes, compramos uns potinhos de vidro pequenininhos, vamos misturar eles e vamos vender no Farol. Porque daí a gente começa a ganhar dinheiro e a gente não precisa do dinheiro dos nossos pais pra gente comprar nossas coisas. Então, acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei fazendo acontecer foi
monte de frasco de perfume velho, coitado de quem comprou aquele negócio, né? Porque negócio vencido. 6, 8 anos ali, acho que a galera comprou, obviamente, por dó. Mas eu lembro da gente feliz, a gente passou um final de semana misturando perfume, botava um negócio, botava outro, e a gente foi vendendo ali na rua, pra amigo, pra primo e tal. E a gente feliz com o dinheiro, primeiro dinheiro que a gente ganhou, que não foi minha mãe que deu, não foi meu pai que deu. Né? Então, acho que esse é o primeiro caso. Meu, posso fazer um parênteses Faz. Aqui? Eu fiz a mesma coisa. Olha só. Eu juro. Aí, só que eu coloquei ó a água... concorrência, tá vendo? Sendo criada. Você coloca água, corante, porque você fala, você quer o verde, você quer o vermelho. Ah, entendi. E aí você vende. E fora o limão, né, na calçada, o suco de limão que a gente vende na calçada. Esse é sempre, né? Aí cai a concorrência aqui na minha Você frente, tá eu dando vendo? a receita do negócio. Mas e a outra? A outra, acho que até alguns já sabem, mas eu, em 2013, na verdade tudo começou em 2012, meu pai tinha um veleiro bem antigo, velho, tinha 30 anos veleiro, de ferro e tudo mais. E aí eu e meus irmãos, a gente resolveu reformar o veleiro. E aí a gente passou 2 anos, a gente ia comprando as coisas, ia reformando, a gente descia todo final de semana pro Guarujá. Você tinha 12 anos, é isso? Não, foi em 2012, Calma. eu tinha foi 2012. 23, tá bom. meus irmãos 21, 20 anos. Tá E a gente passou 2 anos reformando esse veleiro. E aí quando a gente terminou a reforma desse veleiro, a gente foi velejando até Miami. Então a gente pegou esse barco e a gente foi... E era um veleiro pequeno, você fala, nossa, que chique. Não era chique, não tinha banheiro, não tinha nada de infraestrutura, mas a gente passou 4 meses no meio do mar para chegar em Miami. E aí quando você fala um pouco da jornada, da importância da jornada, me remete muito a o fazer acontecer de antes e o fazer acontecer durante a viagem, porque o fim era chegar em Miami, mas a jornada de 2 anos antes e 4 meses durante é o que é o mais legal. Então, e é aquela coisa, faz acontecer, eu no estágio ainda, ali começando trabalho, pegava o dinheirinho do estágio, comprava uma lixa, a gente ia lá lixar, ganhava mais dinheirinho, reformava um negócio. Então, acho que são 2 casos que que remetem um pouco à minha vida pessoal também, não só profissional, tirei um com 8 anos, tirar um negócio do papel e fazer, e o outro de um pouquinho mais longo, uma jornada um pouquinho maior, mas também de tirar do papel um sonho, de fazer uma viagem dessa, fazer acontecer com o pouco de recurso que a gente tinha ali naquele momento para conseguir fazer a viagem. Meu, acho que 2 casos. Eu tô simplesmente chocada. Você não sabia dessa história? Não. Quem tá vendo no YouTube, galera, quem tá ouvindo no YouTube, eu fiz uma cara aqui que eu acho que... eu tô chocada, que Tem animal. até livro, depois eu compartilho o livro. Tá de sacanagem, mentira. É verdade, tem. Wesley roubou meu livro, inclusive, tá na mão dele. Meu, que incrível. Qual que é o nome do livro? Chama 100 Dias Entre Trópicos. Porque a gente saiu do trópico de Capricórnio e a gente chegou no trópico de Câncer. Sensacional. Quem escreveu? Você escreveu? Foi meu irmão, é um diário de bordo. Então todo dia ele escrevia, a gente fazia uma reunião. Como foi o dia, cada um contava a sua visão do dia. Ele escrevia o dia, e aí é um diário de bordo da viagem dos 100 dias, dos 99 dias entre os 2 trópicos. Caramba, que demais. Que então, demais. Acho que são 2 casos de fazer acontecer fora do profissional. Não dava pra ser diferente, é por isso. Não, animal, sério. Mas agora vamos voltar pro corporativo. Podemos. Depois dessa, fugir do cara. roteiro. Não, mas eu achei incrível, porque mostra muito da sua essência. Tipo, é muito seu mesmo, né? Não é uma coisa que você foi atrás pra desenvolver. Tipo, eu preciso, pra ser um líder, eu preciso fazer acontecer. Não. Dá pra ver que é muito seu, né? Então, não tinha como ser diferente. Mas e aí, na vida profissional, como que você enxerga isso? Eu acho que tem alguns pontos, assim, que acho que, primeiro, é que não dá pra comparar pessoas no fazer acontecer. Uhum. Eu respeito, e eu acho que tem que ter esse respeito mútuo de pessoas que fazem acontecer de maneiras diferentes. Então acho que tem gente que fala, putz, beleza, vou sujar a mão, vou fazer do meu jeito. Tem gente que é menos, é mais planejado, é mais organizado. Isso não significa que não faz acontecer. Então eu acho que na vida profissional, o que eu aprendi é que não tem o certo e errado do fazer acontecer. Tem jeitos diferentes de fazer acontecer.
O importante é não virar um negócio de gaveta. Então, fazer um negócio sem um objetivo, sem estar alinhado com a estratégia, sem ter algum resultado realmente que no final a gente enxergue positivo, ou mesmo negativo, mas que gere aprendizados no processo, eu acho que o importante é isso. O jeito que cada um vai fazer não importa, cada um vai fazer do seu jeito. E acho que isso é o mais importante, saber que do outro lado ou do seu lado tem pessoas que também sabem fazer acontecer, mas cada um vai fazer acontecer do seu jeito. E acho que é importante entender cada jeitinho de fazer acontecer. É isso. Até o momento deu certo o seu jeitinho, né? Matei uns pelo caminho. Ai, que horror! Esse corta. Até parece. Não, mas eu queria já entrar em uma parte aqui para falar sobre execução, né? Porque o fazer acontecer tem muito sobre executar, né? Tem um livro, chama Execution, que é do Rancharan, e ele fala bastante sobre o papel do líder de executar o que é planejado. E aí ele fala que tem alguns líderes que são muito bons em planejar, mas não são tão bons em executar, né? E aí eu queria entender de você sobre isso, sabe? Como que você desenvolve isso nas pessoas? Boa. Eu vou muito agora para o contexto, acho que da Yandé, do iHub, do ecossistema que a gente está. Eu acho que o ambiente que a gente está, o só planejar, vai ficar... não vai atingir o objetivo final. Então, acho que num ambiente de startup, num ambiente onde a gente está construindo coisas, só o planejar, ele acaba virando algo de gaveta, né? Acaba não agregando valor. Então, eu acho que para a liderança de Yandé, de iHub, o planejar ele é importante, porque ele garante que o planejamento está conectado com a estratégia, que está conectado com o que cada empresa deseja para o seu futuro. Então, só fazer acontecer sem estar alinhado com a estratégia, sem estar conectado com o objetivo de cada empresa, não adianta. Então, o planejamento ele é muito importante. Só que, do outro lado, a gente está num ambiente onde o fazer acontecer, mesmo dando certo ou dando errado, ele agrega muito valor. Né? É um ambiente a startup é um ambiente de descoberta, é um ambiente de novidade, é um ambiente onde você abre 10 portas e 2 vão ter coisa lá dentro para fazer. Então, o planejar é importante, mas a execução ela é essencial. Então, é importante andar junto. Não executar desorganizado, mas também só planejar. Também para o momento que a gente está, não ajuda, né? Acho que a gente precisa executar. Acho que tem empresa, se você pegar uma empresa grande, multinacional, até tem pessoas que vão olhar mais para o planejamento, mas é o papel deles olhar um pedaço de planejamento. O ambiente que a gente está, não. Planejar e fazer acontecer tem que andar junto. Não tem muito jeito, assim. Acho que isso é importante. E como que você exercita isso no seu time, por exemplo? Boa. Acho que tem algumas coisas, assim, Nick, para exercitar. O primeiro, eu acho que é importante o cascateamento da estratégia de cada empresa. Para cada um conseguir planejar seu dia, então, desde de lideranças mais sêniores até lideranças mais novas, para chegar no analista, para chegar nos níveis mais júnior, estagiário, todo mundo tem que entender para que lado a gente está indo. Então, o primeiro ponto que eu me preocupo é garantir que as discussões e os alinhamentos estratégicos a informação esteja corrida de maneira igual, para todo mundo entender para que lado a gente está indo. Então, acho que esse é o primeiro passo para acontecer, primeiro o planejamento e depois a execução. O segundo é definir com clareza o papel de cada um e a atividade de cada um. Porque no ambiente de startup é muito fácil da gente se perder. Cada um ir para um canto, 2 pessoas fazerem a mesma coisa. Então, entender a estratégia e organizar o papel de cada um, para mim, são 2 coisas essenciais, assim, como time.
A terceira coisa, ela acontece mais natural. Eu já sei para que lado eu tenho que ir, eu já sei o meu papel, agora eu faço acontecer. Então, mas sem essas duas coisas antes, e que acho que é importante isso ser sempre num curto espaço de tempo, porque a gente muda muito, a gente traz novidades muito rápidas e que estão mudando constantemente. Então, tá próximo do time, desdobrar essa estratégia e cada um ter o seu papel claro é essencial para fazer acontecer de verdade e organizado. Então, acho que são pontos importantes dentro do meu time que eu tento tomar cuidado. E aí, time? Menti um Isso monte acontece? aqui, né? Acabou comigo. Não, pelo amor de Deus. Mas essa parte do planejar, você comentou que existem pessoas que fazem acontecer de forma mais planejada, mais organizada, e tem algumas pessoas que não, né? Você é o cara do planejamento? Não, Nick! Puta pergunta horrorosa! Me entregou. Não sou. Eu sou bagunceiro, eu sou desorganizado. Cada dia que eu acordo eu penso numa coisa diferente. Pessoal do time de CSI brinca comigo que depende muito se o Palmeiras ganha ou se o Palmeiras perde, eu vou mudar a campanha da semana ou não. Mas não é por causa do Palmeiras, eu prometo, é porque eu mudo mesmo. Então, eu realmente... E eu entendo esse time, meu gap. Eu acho que é importante cada um se conhecer e buscar complemento onde tem gap. Ninguém é bom em tudo. Com certeza. Então, é importante você reconhecer onde você é bom, onde você não é bom, e onde não é bom, tem horas que não adianta. Você pode martelar, mas você pode até melhorar, mas não vai ser sua perna forte. Então, essa parte de organização, de planejamento, eu preciso de complemento. Eu busco isso com o meu chefe, com o Sanches, eu busco isso com os pares, eu busco isso muito com o meu time. Gosto muito de trocar com o time. Me complementam muito. Então, não sou o cara mais planejado, mas eu entendo essa minha perna e busco o complemento nesse sentido. Acho que isso é importante, ter a clareza do ponto. Com certeza, gente, com certeza. Se o Napoli tá falando aqui, né, gente, que ele, tá vendo, que ele precisa desenvolver isso, né, quem somos nós? Não, mas muito legal a sua fala, assim, eu acho que coloca um pouco o pé no chão, sabe, das pessoas também. Tem um pilar que a gente fala do líder não ser super-herói, né? Ele não é. Tem coisas que a gente precisa desenvolver. E o quanto que as pessoas que estão ao nosso redor, né, nos ajudam nisso. Além disso, tem a questão de referência também, né? Você possui referências nesse sentido? Tanto do planejamento quanto do próprio pilar, assim, porque eu entendo que é muito seu, mas eu não sei se você possui pessoas, né, que você olha de uma forma diferente para se inspirar. Boa, eu tenho. Eu acho que assim, na parte do fazer acontecer, eu vou para uma referência mais pessoal, que é quem me tira dessa zona de conforto, que é minha mãe, doidinha, mas faz acontecer. Então todo esse movimento, essas histórias pessoais, eu acho que vem muito dela. Ela deve ter também, né? Jesus, histórias pessoais, um monte. Assim, ela era daquelas que em 1900 e não sei quanto, ela pegava o ônibus e ia pra Bahia, acampava, sabe? Meio doidinha assim. Então ela tem muita coisa dessa de fazer acontecer. Então eu tenho uma referência do tirar do papel, assim, muito dela. E eu acho que no profissional eu tenho ótimos complementos, assim, que me ajudam a me desenvolver no planejamento, assim. O Roma é um cara que eu trabalho há alguns anos já com ele. Então, vim de consultoria, me trouxe para cá. Então, é um cara que me ajuda no complemento da organização. É um cara que eu vejo me complementando nesse sentido, por exemplo. Então, o cara de complemento, de referência para o que eu não sou bom, que me ajuda. A calma, a organização, o passo a passo. Então, acho que é um cara que me traz esse complemento e que me ajuda nessa referência da calma e da organização que eu não tenho. Sensacional. E são pessoas que são próximas a você, né? Eu achei que você ia falar, poxa,
eu acho animal o Obama. Não, eu Coisas não tenho muitas referências. É engraçado, assim, que quando eu vi a pergunta, eu falei, não, preciso pegar um cara assim, sabe, que marcou, não, um cara bem assim e tal. Mas as minhas referências e as pessoas que eu me espelho são muito pessoas próximas, porque eu conheço verdadeiramente. O cara, sei lá, o Obama eu nem conheço, vai que ele é chato, assim, sabe? Pra fora ele é mó legal, mas às vezes ele nem é isso tudo. Então eu gosto muito, assim, eu gosto de puxar o bom de cada um, assim. Legal demais. A gente falou sobre essa questão de ter a parte da estratégia muito alinhada ao fazer acontecer mesmo, né? Porque a gente entende que o fazer acontecer é você realizar com estratégia, mas existem pessoas que podem fazer acontecer de realizar só por realizar, né? Existem lugares assim, né? E existem pessoas dessa forma. Como você enxerga isso? Boa, Nick. Acho que esse é um ponto muito importante, assim. O fazer acontecer, ele pode virar uma bagunça rapidinho, né? É muito tênue a linha do fazer acontecer para agregar valor e o fazer acontecer na bagunça. E para mim, assim, tem uma coisa o fazer acontecer e errar, ele não é necessariamente uma bagunça. Ele é planejado, assim, não um erro, mas aquele caminho foi planejado. O problema é quando você fala, ó, a empresa tá seguindo neste rumo, e aí tá todo mundo fazendo acontecer para este lado, aí pega. Porque daí eu não aprendo com aquilo, né? Então, e eu acho que dentro de uma startup, essa linha ela é mais perigosa ainda, né? Porque numa empresa que está se descobrindo, que está buscando caminhos, que está abrindo conexões, que está conhecendo coisas novas, é muito fácil você desvirtuar e sair do caminho da estratégia. Então, acho que para liderança, assim, acho que tem um ponto importante de sempre refletir o que você está fazendo, se está na linha da estratégia, porque senão vai ser tempo dedicado no lugar errado. É importante isso, essa consciência do porquê você está fazendo aquilo. O certo e o errado faz parte. O acertar e errar tá no jogo, tá tudo bem. Desde que o acerto ou o erro esteja conectado com a estratégia. Senão vira bagunça. E é fácil virar bagunça. Agora, a gente está falando aqui sobre o fazer acontecer com um propósito, digamos assim, né? Muito linkada com a estratégia. Mas quando a gente está fazendo com estratégia, aí dá ruim, né? Que a gente pode errar ou ver que aquilo, né, não está funcionando. Uma das coisas que a gente fala sobre o fazer acontecer é ir até o fim, né? Não abandonar a coisa do nada, né? Porque senão a gente acaba trabalhando muito e vai deixando arestas soltas, assim, e fica uma bagunça. E, enfim, como que você entende isso? Como que você trabalha com o seu time quando existem essas falhas, né? Ou quando existem essas coisas que você está trabalhando e você tá vendo que não tá dando certo. Boa. Acho que assim, é comum a gente desistir no meio. Porque quando não dá certo, às vezes é mais fácil você parar e tentar fazer outra coisa, né? Em qualquer âmbito, assim, é fácil você mudar quando não dá certo. Às vezes é o caminho mais fácil a fazer. Por isso que eu acho que assim, vai começar a fazer alguma coisa, esse fazer alguma coisa tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Seja assim, eu quero aumentar 10 milhões de venda mês que vem na Yandé. Putz, legal, ótimo. Temos um objetivo lá. No meio deste caminho, várias coisas vão acontecer. Não significa que os acertos e erros no final vão fazer, não, agora 10, na verdade não, parei no meio aqui, na verdade é 0 e tá tudo. Então, acho que ter clareza do objetivo final, ele é importante. E só acabar o assunto, acabar a atividade ali, no momento que você chega nesse resultado, ou chega nessa meta, ou tenha certeza que aquilo que você se planejou para chegar, não dá para chegar e você calculou rota e foi para outro lugar.
desistir às vezes é mais fácil, mas é onde a gente cria menos experiência, menos bagagem para conseguir depois chegar em novos resultados. Então, acho que a resiliência no caminho e na jornada, ele é importante. E ele faz a gente crescer. É importante a gente sofrer um pouquinho no caminho, que cria casco, cria o que a gente quer ser. E não, às vezes, seguir o caminho mais fácil. Mas a meta e o fim do caminho é sempre importante ter clareza. Total. Você tem exemplo disso? Você passou por momentos, assim, que você precisou trabalhar junto com o time, essa questão da acabativa, pô, não tá dando certo, mas como que a gente desenvolve isso aqui para, né, fechar, apesar da gente ter planejado e não ter vingado, talvez, da forma como a gente gostaria? Acho que eu vou trazer um caso mais prático, mas talvez ele não seja o mais expressivo, mas acho que traz um pouquinho do contexto. Hoje a gente está distribuindo terrinha, né? É uma das indústrias que a gente tem dentro do portal da Yandex. A gente começou a conversar com a terrinha em janeiro deste ano. Estamos em 2023, para quem está vendo em outro ano, sei lá. Então, foi no começo, nas primeiras conversas com a terrinha, a gente tinha um desenho de parceria totalmente diferente. E a gente tentou chegar nesse desenho que a gente tinha de parceria com a terrinha e não deu. Assim, não foi para frente, não fazia sentido para os dois lados. Então, era um caminho que na nossa visão era claro, era óbvio, é ali que a gente tem que chegar, e a gente ficou tentando, e não deu. Chegou uma hora que era muito mais fácil a gente falar, putz, terrinha acho que não vai dar certo, não tem problema, né? Vamos ver, tem tanta indústria aí. E a gente olhou e falou, não, mas ali tem da onde tirar. E a gente mudou a estratégia e o ângulo de parceria com eles. Algumas vezes, né? A gente tentou algumas, assim, até que deu certo. Mas ao longo de meses, assim, de conversas, teria sido muito mais fácil, deixa esfriar. E tudo bem, né? Poderia ter parado ali, tentamos, não deu certo. E a gente foi só ajustando o meio para conseguir o objetivo final, que era ter uma parceria com a terrinha, por exemplo. O objetivo final era esse, mas o como podia mudar. E a gente mudou várias vezes. E no meio do caminho, a chance de falar, putz, não vai dar certo, era mais fácil, né? E acho que a gente conseguiu chegar num fim comum que deu certo. Agora estamos com ele na plataforma, bonitinho, tá tudo certo. Mas a gente teve que se ajustar ao longo do caminho. Isso é o puro suco do não largar o osso, né? Isso. Que deu super certo no final, né? Acho que isso traz bastante da importância de trabalhar isso dentro dos times, né? Como que eu passo isso também para o meu time, para os meus liderados? Porque a gente sabe que é complicado, né? Para os times que estão lá na execução, como você falou, é complexo esse caminho. Então, muito legal o exemplo que você trouxe, assim, bem na prática. Agora, um dos pontos também que a gente fala quando falamos sobre o fazer acontecer é imprimir o ritmo ao time, né? É dar ritmo, é dar velocidade. Existe um livro do Kotter, né, que chama Sense of Urgency, que ele traz muito sobre a importância de você trabalhar isso dentro dos times para poder alcançar os objetivos, os resultados, né? E lá ele fala, inclusive, sobre 3 tipos de urgência, né? Porque é muito fácil a gente cair num lance de correria aqui, tô na urgência louca, e na verdade não precisa, né? Então existem os 3, que é a complacência, a falsa urgência e a urgência real, né? E ele traz que a urgência real é muito você olhar as coisas de forma realista, de você minimizar coisas que não fazem sentido para você atingir realmente o objetivo, né? Enquanto as outras coisas só traz, na verdade, uma estagnação ou até, de repente, um sentimento de frustração, né?
que não é legal. Não só frustração, mas exaustão também dos times, né? Então, esse senso de urgência é muito um pilar que a gente tem dentro do fazer acontecer. Como que você trabalha isso dentro dos times? Como que você trabalha essa urgência real, né? Como o Cotter diz, dentro dos seus times? Boa. Acho que tem os dois que a gente falou que é importante, que é o desdobramento da estratégia e o planejamento. E aí, na hora que a gente olha dentro do time, Nick, acho que tem duas coisas que eu gosto, assim. Acho que não tem o certo ou o errado, mas tem duas coisas que eu gosto para as coisas acontecerem. Tem uma primeira que é a questão de priorização. A gente tem muita coisa para fazer. E se a gente não prioriza aquilo que é da estratégia e que foi planejado, gera a urgência no lugar errado. Né? Não é a urgência real, vai virar a urgência no lugar errado. Você fala, putz, tem 3 bombas estourando. 3 no mesmo tamanho. Qual que está mais conectado com a estratégia? Qual que a gente planejou que a gente estava fazendo para eu conseguir priorizar? Né? Então, acho que tem uma questão da priorização conectado do macro para o micro. E tem uma segunda coisa que eu acho que é mais para o que a gente vive e menos, talvez, depende muito, acho que de empresa para empresa, que é uma questão de hierarquia. Que acho que para o fazer acontecer, principalmente no ambiente que a gente está, a hierarquia ela pode jogar contra. Então, eu tenho cargo X, então meu papel não é fazer isso daqui. Uhum. Aqui é o papel da pessoa tal mais júnior ou alguma coisa assim. Isso pode engessar tanto o dia a dia, e aí na linha da complacência ou da urgência não real ali, no lugar errado, gera isso. Então, essa questão às vezes eu vou ter que fazer coisas do meu dia a dia que não estava dentro do que está planejado pro meu cargo, mas que é o que vai acontecer e vai fazer acontecer. Então faz parte essa coisa do tudo junto e misturado no ambiente que a gente tá. Não, porque o cara é disso, o outro é daquilo, esse daqui é mais sênior que esse é mais júnior que aquele. Se a gente se travar nessa questão no ambiente que a gente tá das coisas evoluindo, crescendo, se eu me travo nessa questão hierárquica, eu acho que atrapalha. Perde essa coisa da urgência real. Sem gerar bagunça. Às vezes eu gero. Mas eu acho que são duas coisas importantes. A questão da priorização conectada com a estratégia e com o planejamento. E a questão não tem quem fazer, eu vou fazer. Ou vou ensinar alguém a fazer, ou vou fazer junto com alguém. Eu acho que essa coisa do não ter melindre para fazer coisas que não estavam dentro do seu script, ela é importante para o momento que a gente está. Tá sendo muito discutido esse lance do job descriptions, né? De você ir além do job description, né? Esse termo em inglês, ou descrição de cargo. Existem várias empresas que, inclusive, elas estão olhando muito mais questão de competência, né? Dos talentos, do que um cargo em específico. Então, você entra dentro daquela caixinha, aquela caixinha faz isso, aquilo e assado. Enquanto que quando você olha as competências, você entende aonde que as pessoas são boas e você consegue trabalhar, né? Eu acho que tem um pouco disso que você comentou na sua fala, né? Total, Nick. Acho que, e assim, eu sou muito do não tem certo ou errado. Tem momento e lugar. Então, tem empresas, tem lugares que tudo bem, você vai seguir seu job description. E tá certo, e é melhor. Empresas que já estão segregadas dessa maneira e que tudo bem. Tô pegando o momento atual que as empresas nossas aqui vivem, que é de construção, que é de crescimento rápido e tudo mais. Ficar na caixinha talvez não seja o melhor caminho, né? Claro que ensinar o outro a fazer, desenvolver o outro, ir junto é importantíssimo e eu acho que é a essência nossa.
Mas se você se travar muito dentro do seu quadradinho, porque me falaram que eu só posso fazer isso, eu não vou fazer aquilo, putz, perde algumas oportunidades, assim, da gente crescer junto. Mas quando a gente está dentro de um ambiente de startup, como você muito bem já colocou aqui, que é um ambiente dinâmico, que é um ambiente rápido, é muito fácil também a gente tentar trabalhar. A gente trabalha muito com inovações, né? Porque é uma startup. Mas é muito fácil a gente pensar em coisas que são complexas. E quando a gente fala sobre fazer acontecer, a gente fala sobre simplificar. Então, por exemplo, quando a gente traz sobre esse tema, a gente fala que, poxa, é muito melhor a gente ir com 70% de certeza e não esperar o 100%, né? Para poder trabalhar. Para poder imprimir o ritmo também, mas para simplificar os processos. E aí? Muito simplificação. Bom. Adoro. Putz. Você tem algumas coisas, tirando isso, que você vê da importância da simplificação, ou como você também coloca ela na prática, no dia a dia? Esse ponto é muito bom, Nick, assim, e aí acho que a primeira coisa, assim, que é importante, simplificar é diferente de ir raso. Com certeza. Você fala, não, vou simplificar uma análise. Aí o cara, não, eu peguei só a primeira linha da base e fiz uma análise. Não, putz, ferrou, ficou raso. Total. Então, acho que a primeira coisa é simplificar, mas não deixar de ser profundo aonde você está. Rasificar. Então, porque é fácil de confundir. Você fala, não, vou simplificar essa análise aqui. Aí fica uma análise horrorosa. Total. Não, vou simplificar essa apresentação. Aí fica uma apresentação ruim. Então, o simplificar, ele tem um motivo para isso. Ele tem que ter um porquê para você simplificar. Algumas coisas, assim. Você pode simplificar para conectar com alguém. Então, às vezes, você vai conversar com alguém. Se você for muito complexo, a pessoa não vai entender nada, não vai conectar em você. Então, uma coisa é a comunicação simples. Para mim, isso é legal demais, assim. Nossa, isso cara, você falou tudo. Isso é importantíssimo. Você tem que entender quem tá do outro lado. Tem gente que você pode ser um pouco mais complexo. Tem gente que não. E aí tem gente que você senta na mesa, o cara lá conversando não tá entendendo mais nada. Não é porque você tem um QI mais... Não, é porque o cara é complexo. E o cara não entendeu quem tá do outro lado. Então tem uma coisa assim do simplificar primeiro verbal, que é importante, entendendo quem tá do outro lado, né? Obviamente tem pessoas que você precisa ser um pouco mais complexo, mas entender o outro e ir no nível certo de simplificação, para mim é muito, muito, muito importante. A segunda coisa é o simplificar para dar velocidade, que entra um pouquinho no 70% ali de certeza para ir. A pressa é inimiga da perfeição, sabemos disso, mas para atingir um objetivo, às vezes você não precisa ter 100% de certeza. Deixa isso para lançar um foguete, aí você precisa ter 100% de certeza que ele não vai explodir, e mesmo assim às vezes acontece. Lá precisa de mais certeza. Às vezes, no nosso negócio, a gente pode ter um pouquinho menos de certeza, a gente pode simplificar para fazer acontecer, sabendo dos erros. Então também tem um negócio do simplificar sabendo do erro que você está incrementando ali, né? Vou ganhar velocidade, vou testar uma coisa diferente, eu tenho 70% de certeza, mas os outros 30%, se acontecer, eu sei mitigar, eu sei o plano de contingência, então não é só simplificar por simplificar para ir rápido, né? Tem que ter um motivo para isso. E eu acho que o terceiro é um ponto do simplificar, que eu acho que é muito importante para a gente que trabalha com dados, que é simplificar não o resultado, mas o que eu quero provar, né? Eu quero provar que 1 mais 1 é igual a 2, eu tenho 1 milhão de jeitos de provar que 1 mais 1 é igual a 2. Existem jeitos mais complexos e jeitos mais simples. Então, acho que a gente que trabalha com dados, é muito importante a gente entender o que a gente está tentando provar com aqueles dados. Eu não preciso criar uma fórmula da NASA para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Então, entender o porquê, o que eu estou tentando provar, e simplificar para conseguir provar aquele ponto. Porque vai ser mais fácil de comunicar, vai ser mais rápido e vai me dar a resposta que eu quero. Então, eu acho que simplificar tem muitas coisas, tem N
significados no nosso negócio do simplificar. Mas eu acho que o verbal, a comunicação verbal, a questão de velocidade e a questão do resultado que eu quero chegar, para o nosso ambiente, acho que eles são essenciais, assim, nesse sentido. Eu acho que dentro disso que você falou, tem um lance também de, enquanto líderes, trabalhar o lance de uma decisão, de deixar pequenas decisões ou tomadas de decisão para o time, né? Para também gerar essa velocidade, né? Como você comentou. Você trabalha isso de alguma forma com eles? Ixi, sou ruim nisso, hein? Tô brincando. Eu sou um ditador, eu que decido tudo. Não, eu acho que é importante a autonomia. Eu acho que só quem pula na piscina sabe a temperatura da piscina. Então é importante todo mundo pular na piscina, sabendo aonde está pulando. Né? Temperatura a gente vai descobrir na hora que pula, mas pelo menos a gente sabe onde a gente está pulando. E acho que faz parte do negócio. Para dar velocidade, tem que confiar no outro, já é um dos pilares. Então, eu acho que o fazer acontecer passa por confiança. Né? O outro só faz acontecer quando quem está do seu lado, quem está fazendo a gestão, confia que você vai fazer acontecer e confia no que você está fazendo. Importantíssimo. Acho que não tenho dúvida. E você tem algum exemplo em relação a essa parte das decisões rápidas, assim, que precisam ser tomadas, que foi crucial, assim, dentro da sua experiência, como líder mesmo, para poder fazer acontecer? Eu acho que olhando o lado da indústria, tem um negócio da rapidez e da velocidade ali, de entender o que a indústria quer, de entender o que a Yandé precisa e unir as duas coisas. E às vezes essa velocidade é uma reunião. É você conseguir pescar ali numa reunião o que a indústria está querendo como estratégia, o que a gente pode entregar e o que a gente precisa. Putz, preciso um volume a mais desse pedido, eu preciso algumas categorias positivar algumas categorias estratégicas. E ali na relação do momento, essa tomada de decisão rápida para conseguir entender deixar os dois lados contentes, ela é importantíssima. Então, eu acho que tem exemplos de dia a dia, assim, de relação com a indústria, onde você está construindo essa relação e montando a estratégia da indústria, que precisa ser rápido. Fala, não, mês que vem a gente vê, mês que vem já foi. Já tem outro e tal, não sei o que. Então, tem que ser ali no calor do momento e faz parte. Então, acho que tem um lado da indústria, assim, dessa rapidez de conectar ela com a necessidade e com o que a Yandé, por exemplo, tem o lado do varejo que, para mim, então, é muito mais rápido, né? A indústria é uma velocidade, o dia a dia do varejo, Jesus. Assim, quem tem varejo, quem vive disso, assim, para mim, tem a minha admiração aqui, porque realmente é uma tomada de decisão por minuto. E a gente tem que acompanhar essa velocidade do varejo. É a velocidade do mix que você oferta, do preço que você coloca, da velocidade que você entrega para ele, da campanha que você faz. Então, eu acho que o varejo vive numa velocidade que a gente tem que acompanhar internamente. Senão eu perco o timing das coisas. Então, acho que outro exemplo é o dia a dia do portal nosso da Yandé. Que é um negócio vivo, que o varejo que tem a velocidade 1 milhão por hora, tá olhando, tá vendo preço, tá vendo mix, tá vendo oportunidade, quer se abastecer, quer entrega rápida, quer um monte de coisa, porque eles vivem daquilo. E se eu não acompanhar essa velocidade, entender essa rotina dele, eu perco o timing das coisas. Então, o dia a dia ali de adaptar uma campanha, de adaptar um preço, de adaptar um mix, o que eu vou expor, o jeito que eu vou oferecer, muda totalmente, assim, para o varejo, né? E usar o dado para isso, melhor ainda. Olha essa conexão, adaptar. Hein? Uhul. Que isso? Simplifica a tomada de decisão. Uma coisa é no escuro você tomar a decisão. Então, já que tem que ser rápido, pelo menos vamos ter o dado a nosso favor, para ajeitar rápido, mas com o dado dando o direcionamento.
Sensacional! Sensacional! Meu, que legal essa conversa, assim, te ouvir falar, assim, acho que você tem muito a inspirar as pessoas, de verdade, assim, falando do coração Obrigado, mesmo. Nick. A gente tá caminhando pro final, daria para ficar muito mais tempo aqui ouvindo suas histórias, eu tenho certeza disso, mas tem uma última pergunta que eu queria fazer, na verdade, queria que você mandasse um recado para aquelas pessoas que estão com dificuldade em fazer acontecer, sabe? O que você diz para essas pessoas, sabe? Como que você ajuda essas pessoas com toda essa sua sabedoria de fazer acontecer? Vou ser quase blasé aqui. Mas pra mim Vamos lá. é muito verdadeiro, tá? Não é da boca pra fora, é de verdade, é de coração a mensagem. O caminho pro fazer acontecer, ele é muito mais legal. O resultado é consequência de um caminho bem feito. Então, curta a jornada. Acho que essa é a mensagem que eu dou, assim, porque a jornada te ensina, a jornada faz você crescer, a jornada gera conexões, gera amigos, gera relacionamento, e com certeza, se a jornada for bonita, o resultado vem, ou o aprendizado. Um dos dois com certeza vai vir, mas curta a jornada. A jornada é sempre bonita. É isso. Ou um livro, né? Um livro pode vir também. Não sei, hein? Seu livro veio, cara. Muito bom, muito obrigada Eu que mesmo. agradeço, Nick, Queria de coração. ficar, de verdade, queria ficar mais aqui, mas temos um tempo, vamos respeitar este tempo. Vamos. E já fica o convite para você voltar, Com certeza, maior prazer. conversar com a gente aqui, muito bom. Obrigado, viu, Nick? Obrigada. Obrigado mesmo. É isso. E a gente se vê num próximo episódio do Líder Pod. Vamos lá. Um beijo e até a Tchau, gente. próxima.